Hoje vamos falar sobre como funcionam os testes clínicos e o que significam as fases 1, 2, 3 e 4. Um ponto importante: quando falamos em teste clínico, estamos falando de testes em humanos, porque antes da fase clínica, existe a fase pré-clínica, que acontece em laboratório, geralmente com modelos celulares e animais, e que serve para entender melhor como aquele tratamento funciona e se ele tem potencial para ser testado em humanos. Só depois da fase pré-clínica é que começa a fase clínica de fato, testando aquele tratamento em pessoas. Quando um novo medicamento ou terapia está sendo desenvolvido, ele precisa passar por várias etapas antes de ser aprovado pelos agentes reguladores. E essas etapas existem para garantir duas coisas principais: segurança e eficácia. A fase 1 dos testes é a primeira vez que o medicamento é testado em humanos. E de forma bem direta, essa fase existe para garantir que o medicamento não causa danos graves e não vai matar ninguém. E também não terá efeitos colaterais inaceitáveis. Aqui o foco é entender segurança, tolerabilidade e qual a faixa de dose que pode ser usada nas próximas etapas. Em muitos países, como Estados Unidos, essa fase frequentemente é feita com voluntários saudáveis, pessoas que não têm aquela condição e que participam do estudo, muitas vezes recebendo uma compensação financeira, o que não é permitido pela legislação brasileira, mas em outros países sim. Depois disso vem a fase 2, e aqui a pergunta muda. A pergunta é: o medicamento funciona para aquela condição? Então, além de continuar avaliando a segurança, a fase 2 visa comprovar eficácia, ou seja, tem algum benefício clínico relevante para aquela condição? Esses testes geralmente são feitos no formato de duplo cego. Uma parte dos pacientes recebe placebo, outra recebe o medicamento. E aí fica evidente que os eventuais ganhos ocorridos nessa fase realmente se devem ao tratamento. Já a fase 3, ela existe para confirmar que os resultados observados na fase 2 se aplicam a um número maior de pessoas e também refinar como o medicamento deve ser usado, qual a frequência de uso, qual a dose ideal e verificar se os benefícios se sustentam numa população maior e mais diversa. Essa fase também pode ser chamada de pivotal, porque ela é a principal fase para aprovação dos agentes reguladores e que decide se o medicamento vai ou não ser liberado. Depois da aprovação, ainda existe a fase 4, que já acontece com o medicamento disponível no mercado e serve para acompanhar o uso no mundo real. O foco é identificar efeitos colaterais de longo prazo e entender como o tratamento se comporta em populações maiores. Um ponto importante quando falamos de síndrome de Rett e terapias mais avançadas como a terapia genética. Diferente dos medicamentos tradicionais, terapias genéticas não passam por fase 1 com pessoas saudáveis. Não seria ético nem viável aplicar uma terapia genética em alguém que não tem a condição apenas para testar a segurança. Por isso, nesses casos, os testes geralmente combinam a fase 1 e 2, ou seja, avaliam segurança e eficácia ao mesmo tempo. Entender cada uma dessas fases ajuda muito a interpretar as notícias que aparecem sobre os novos tratamentos e acompanhar o avanço das pesquisas de forma mais crítica e informada. Muitos estudos acabam parando na fase 2, mesmo quando os resultados pré-clínicos foram positivos em animais, isso não garante que o tratamento vai ter o efeito esperado em humanos. E quando ele é testado na condição real, muitas vezes não mostra a eficácia suficiente para seguir adiante. Por isso, se o estudo avança para a fase 3, isso é uma ótima notícia. Significa que já existem sinais mais consistentes de que o tratamento pode funcionar. E a partir desse ponto, a chance de que ele seja aprovado e se torne uma opção terapêutica real aumenta de forma significativa. No próximo vídeo, vamos falar sobre a diferença entre terapia genética e medicamentos. Continue acompanhando.